E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Que é o professor André e hoje nós vamos dar continuidade em nossos estudos. Então, estaremos realizando algumas atividades da apostila. Então, gostaria que vocês abrissem a apostila grossa ali na página 29 para realizarmos o exercício 7, que é: releia uma frase extraída de uma crônica de Pedro Bial e duas versões dela. Então, a primeira frase: todo dia, todo mundo tem sua dose dele. Segunda frase: todo mundo tem sua dose dele todo dia. Terceira frase: mundo todo tem dose dele sua dia todo. Então, primeira alternativa: o que houve com a mesma frase? E aí, qual que seria a resposta? A ordem dos elementos foi alterada em cada frase. Ou seja, na primeira frase, todo dia, iniciou a oração. Na segunda frase, todo dia veio ao final. E já na terceira frase, há uma mistureira dos elementos, né? Da ordem do discurso. Letra B. Em todas as versões, a ordem das palavras ajuda a construir o sentido para a frase? E aí? Na versão 1, 2 e 3, essa inversão da ordem, essa mistureira, todas têm um sentido? Não, né, pessoal? Apenas nas versões 1 e 2 que você consegue produzir o sentido. Já na versão 3 não há uma ordem lógica para a produção de sentido. Por quê, professor? Vamos voltar. Mundo todo tem dose dele sua, dia todo. Se eu falo essa frase, o que você entende? Imagino que quase nada, né? Então, essa seria a resposta da alternativa B. Agora, próximo exercício. Número 8. Assinale um X diante das alternativas e que não há frase. Ou seja, professor, qualquer enunciado é frase? Lá na revisão que o professor passou na semana passada. Lembra que uma frase tem que produzir sentido para existir. Se não produz sentido, não é considerado frase. Então, a primeira alternativa. Quando quero descansar, procuro ouvir uma música bem calma. Faz sentido essa frase? Faz. Então, essa primeira alternativa é uma frase. Próxima. Não vou conseguir terminar a leitura do livro até a data prevista. E aí? Você conseguiu produzir uma informação, comunicar uma ideia, conseguiu produzir o sentido? Conseguiu? Então é frase. Próximo. A vitória, a revolução da nossa foi a causa. E aí? Tem sentido esse enunciado? Não, né? Então, assinale aí um X, porque isto não é uma frase. Próximo. No jornal televisão ao ontem, noticiário da noite, assisti a. Tem sentido esse enunciado? Também não, né? Então, assinala um X também. E a última, parabéns pelo seu aniversário. Tem sentido? Tem. Então, esse enunciado é uma frase. Então, seria aí o terceiro e o quarto. Número 9. Por que algumas das alternativas da questão anterior não são consideradas frases? E aí, você consegue responder? Olha lá a resposta então aí, pessoal. Porque as palavras não estão organizadas de maneira que se comunique uma ideia, não produzindo o sentido. Lembra que acabei de falar? Frase é enunciado que tem sentido, necessita do sentido. E o porquê que aqueles enunciados não são considerados frases? Porque eles não comunicam uma ideia, eles não produzem um sentido. Certo? Agora a questão número 10. Reescreva as alternativas assinaladas na questão 8, transformando-as em frases. E aí? Então a gente tem que voltar lá, pegar a vitória e a revolução da nossa foi a causa. Como ficaria esse enunciado para ser uma frase? Transformar esse enunciado em uma frase. Ficaria: a revolução foi a causa da nossa vitória. Opa, aí fez sentido. Consegui produzir uma ideia, consegui comunicar uma ideia. Beleza? E a outra frase, ó. A outra frase não, perdão. O outro enunciado. No jornal televisão ontem, noticiário da noite assisti a. Como que ficaria esse enunciado para transformar em frase? Ficaria da seguinte maneira: ontem à noite assisti ao noticiário no jornal da televisão. Opa, tem um sentido aí?
Tem. Então, agora esse enunciado se transformou em frase. Próxima questão, página 30, exercício 11. Agora, releia as frases a seguir para revisarmos os conceitos de frase nominal e frase verbal. Medo do medo. Os moradores de favelas, por exemplo, morrem de medo. Primeira perguntinha. Qual das duas frases é nominal? E qual é verbal? Justifique. E aí, lembram o que é uma frase verbal e o que é uma frase nominal? Frase nominal é um enunciado que tem sentido, porém não possui verbo. Frase verbal é um enunciado que produz sentido, só que contém verbo. Qual que é das duas aí é nominal? A primeira frase, medo do medo. Não tem o verbo aí. Por quê? Pois não há verbo. E aí, a segunda frase é verbal, pois apresenta o verbo morrem. Olha aqui onde está o verbo morrem. Certo? Entenderam, pessoal? Agora, exercício número 12. Identifique as frases verbais e marque-as com um X. Então, se você identificar o enunciado, esse enunciado fizer o sentido e ter um verbo, você tem uma frase verbal. Então, o primeiro exercício. Ganhei um prêmio. Tem o verbo aí? Tenho, né? Qual que é o verbo? Ganhei. Número 2. Bom dia, Dona Maria. E aí, eu tenho verbo? Não, né? Bom dia, Dona Maria. Não consigo conjugar nenhuma dessas palavrinhas. Próxima. Léo e João são grandes amigos. E aí, eu tenho verbo aí? Léo e João são. São vem do verbo ser. Eles são grandes amigos. Então, sim, eu tenho verbo nessa frase. Número 4. Que barulho estranho. Barulho, barulhar, estranho, estranhar. Será que aí são verbos? Não, né? O barulho aí seria substantivo e o estranho seria adjetivo, que é a qualidade do barulho. E a última, a notícia se espalhou rapidamente. E aí? Espalhou, vem de espalhar, foi uma ação. Opa, então é verbo. Então, quais as frases aí que são verbais? Número 1, número 3 e número 5. Certo? Agora, número 13. Transforme as frases nominais do exercício anterior em frases verbais. Então, eu tenho que pegar as frases 2 e 4, transformá-las em frases verbais. O que eu faço, pessoal? Adiciono um verbo a essas frases. Então, aqui eu tenho duas sugestões. Ó. Tenha um bom dia, Dona Maria. Essa frase agora faz sentido e contém verbo. Então, é uma frase verbal. E outra sugestão, que barulho estranho foi esse? Olha aí, foi, vem lá do verbo ser, passado. Então, você também tem um verbo aí, você tem uma frase que produz sentido, então você tem uma frase verbal. Então, a minha sugestão seria essas duas frases, ok? Agora, pessoal, tarefa. O que o professor quer que vocês façam em casa? Os exercícios 14, 15, 16 e 17 da página 31, que vai continuar com essa ideia de frase, oração e período que nós já estudamos, tanto em sala quanto na aula passada, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula e por hoje é só. Até mais, pessoal. Bons estudos!